quando que teve o turning point? Assim, que tu falou, tá, vou parar um pouco de fazer música e vou focar em outros temas agora. É que música é muito difícil de fazer, de produzir, porque ela dá trabalho. Na época, o guitarrista da minha banda é o produtor musical também. O cara é insano na produção. Só que ele morava em Porto Alegre e eu em Caxias. Então a gente só se encontrava nos finais de semana, quando ele vinha pra cá, porque a família dele era aqui, a casa dele aqui. E aí ele tinha o home studio, que ficava na casa dos pais dele, enquanto ele ainda tava nessa transição. Então a gente só podia gravar nos finais de semana e música dá muito trabalho. A gente, no máximo, conseguia lançar uma música por mês. Depois de um tempo, a gente fez um projeto para lançar uma música nova e uma acústica, que era uma regravação de uma que a gente já tinha feito, que daí era mais fácil, a gente conseguiu lançar 2 músicas por mês. Mas, cara, manter um canal no YouTube com 2 vídeos por mês, não tem como. Então eu preenchia o resto da lacuna, que não tinha música, com alguns vídeos para manter um pouco do engajamento, um pouco do canal em ativo. Só que ainda assim, era tipo um vídeo por semana e era vídeo respondendo perguntas. Então... Esses vídeos já eram tipo de opinião ou eram tipo vídeos mais genéricos pra eles eram movimentar o canal? Eles eram um pouco de opinião, mas ainda assim era uma coisa muito... tinha o Trás Como Que Responde, que era um quadro meio fixo do mês. E aí a gente respondia as perguntas dos fãs, que geralmente tinham a ver ou com a temática, ou também teve aquela época dos desafios, que estava muito comum, o pessoal mandava algum desafio, a gente fazia. Então tinha um pouco desse conteúdo, mas era uma coisa muito mais divertida, muito mais leve, sabe? Tipo, vai mascando chiclete fazendo Tia Bibane, essas coisas. Então a gente fazia umas palhaçadinhas. E tinha muita coisa de banda, às vezes eu fazia esses desafios com a banda também. Então reunia toda a banda pra gente fazer isso, fazer um vídeo mais fácil, mais leve, mas, sabe? Tipo, tava todo mundo lá junto, a gente fazia umas palhaçadas. Então, tinha alguns vídeos assim, mas o que tinha de conteúdo de opinião era opinião sobre animes. Já que a gente fazia abertura de anime, às vezes tinha, o que eu acho de Naruto, o que eu acho de Inuyasha, sabe? Algumas coisas desse tipo. Então eu começava a falar de alguns animes, e foi assim que eu comecei a transformar o canal num canal um pouco mais voltado pra opinião, porque teve uma virada de chave, que até então o canal ele basicamente conseguia se pagar. Porque o produtor, ele tinha os custos da produção, tudo que ele fazia lá no vídeo, então a gente tinha que pagar basicamente a produção das músicas. No começo, o Saulo, que é o produtor e o guitarrista, ele nem era da banda necessariamente, então ele foi juntar depois, ele fazia parte dele e cobrava pela parte dele, porque era o estúdio dele, a gravação dele e tudo mais. Então o canal ele se pagava, basicamente, porque fazer música não é nem fácil, nem rápido e nem barato. Então era muito complicado, o canal ele basicamente estava ali se pagando. E daí nessa época, eu ainda precisava trabalhar em outras coisas, não podia focar só no YouTube. Então eu já trabalhei em loja, bazar, vendendo, repondo caixa, estoque, essas coisas. E teve uma época que eu tava meio que trabalhando com meu pai, assim, só que eu sabia que não era exatamente o que eu queria fazer. Na época que tu trabalhava com o YouTube, tu teve outros trampos, porque o YouTube já não tava dando mais grana assim. Então tu tinha outros trabalhos pra recompensar. Isso, não é nem que ele não tava dando mais grana, ele ainda não começou, ele não tinha começado a realmente dar grana. Então, eu não ganhava o suficiente com o YouTube pra conseguir fazer com que ele fosse meu trabalho. Só que aí, trabalhando com meu pai, teve uma época que eu tive uma conversa com ele e eu falei, olha, não é isso que eu quero fazer, eu vou tentar tirar 1 ano pra focar no canal. Porque eu não tava conseguindo fazer nada direito naquela época. Eu não tinha tempo pra fazer os vídeos pro YouTube, porque eu trabalhava em outras coisas. E eu não focava tanto no trabalho e queria crescer naquilo e tal, porque o meu foco não era aquele. Então eu falei, eu vou tirar 1 ano pra focar no YouTube, transformar o YouTube no meu real trabalho principal. E aí, se eu não conseguir fazer isso ao longo desse ano, eu vou levar o YouTube como um hobby e beleza. Vou trabalhar em outra coisa, trabalho com meu pai, enfim, né? Vou fazer alguma outra coisa mais garantida. Mais garantida, E aí eu fiz isso. Ao longo desse ano eu foquei em fazer vídeo todo dia, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Era um vídeo por semana, não passava disso, e o carro-chefe era basicamente um vídeo por mês. E nessa época que tu começou a postar vídeo todo dia, já era de opinião ou era de outras coisas? Aí começou a ser vídeo de análise de anime. Eu comecei a fazer um vídeo, era mais parecido com, sei lá, o Ei Nerd, por exemplo. Era a minha opinião, só que sobre obras de entretenimento. Porque tinha a ver com o canal. A gente tinha crescido muito com as aberturas de anime. Então o pessoal que acompanhava o canal gostava de anime, né? Naturalmente. E começou a gostar das minhas opiniões. Só que foi mais ou menos aí que rolou a transição. Porque enquanto eu tava comentando sobre os animes, volta e meia surgia uma ou outra polêmica que tinha a ver com anime. E aí eu comentava. Por exemplo, naquela época,
teve um momento que o Felipe Neto deu uma sacaneada nos fãs de anime falando que eles eram esquisitos porque as meninas de anime falavam gemendo. Alguma coisa assim, uma treta bem antiga, eu não me lembro bem como é que foi. Felipe Mas ele Neto falou uma sendo merda... Felipe Neto, né, cara? Então, ele falou alguma merda sobre anime que deixou a galera pé da vida. E aí eu comentei essa treta. E obviamente deu muito mais audiência do que vídeo de análise normal. Então o público meio que foi me direcionando, porque o que aconteceu nessa transição foi que até então todo mundo só me ouvia cantar, basicamente, e os fãs mais assim, fãs mesmo que acompanhavam tudo, eles vinham fazendo umas palhaçadas em alguns outros vídeos ou comentando sobre alguns temas de outros animes. Só que o pessoal foi percebendo que eles gostavam da minha opinião, né? Tipo, o público foi gostando de me ouvir falar também. Não só cantar, mas cada vez mais foi aparecendo gente que gostava de me escutar, falar e comentar outros temas. E isso foi aumentando, até que eu comecei comentando as polêmicas que tinham completamente a ver com esse mundo nerd, mundo geek, mundo otaku. Só que as pessoas começaram a pedir pra eu comentar outros assuntos que estavam em alta. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que eu saí mais, eu acho, do tópico e que deu bastante resultado foi quando a Kéfera foi lá no programa da Fátima Bernardes falar de Mansplaining e Interrupting. Nossa, aquele vídeo me dá vergonha ali até hoje, cara. Então, eu não consigo ver aquilo, velho. Eu não consigo ver, mano. É muito difícil. Nem ela consegue, né? Ela tentou difícil. E foi difícil. Eu acho que ela gravou algo recentemente e, tipo, nem ela tanca aquilo, tá ligado? Nem ela mesma tanca, mano. Não, é difícil de tancar mesmo. Então esse vídeo foi um dos primeiros que o pessoal começou a comentar. Ainda tinha um pouco a ver, porque tipo assim, tá, eu sou youtuber, a Kéfera é youtuber, então, sabe, tinha alguma relação, as pessoas estavam pedindo. E aí eu comentei. E aí, cada vez mais, esses assuntos foram aparecendo, sendo recomendados, o pessoal foi pedindo, o público foi querendo saber a minha opinião sobre as coisas. Então, eu meio que fui direcionando o canal pro que o público demonstrava que tinha mais interesse. Até que cada vez mais eles foram demonstrando que eles queriam saber a minha opinião sobre diferentes temas. E também foi mais ou menos na época das eleições de 2018. Então, nessa época tinha uma cobrança grande para que o criador de conteúdo se posicionasse. Então eles também começaram a pedir a minha posição política, ideológica, que eu pensava, que eu acreditava e tal. Eu já tinha falado uma ou outra coisa, feito uma outra crítica. E uma pergunta, na época tu namorava já a tua ex-namorada, a Yu? Porque ela também, namorava. Ela também, ela se expressava politicamente, tipo, bem incisiva, né, mano? Sim, a gente começou mais ou menos na mesma época a manifestar as nossas opiniões políticas. Foi um caminho que foi meio que natural pros dois. A gente teve uma trajetória parecida. Né? Meio que chocou todo mundo, né? Não, com certeza. Naquela época, ela chocava mais do que eu até, mas a gente começou parecido porque ela também era da música, ela também cantava música de anime e músicas da Disney. Eu cantei várias músicas com ela, inclusive. E ela também foi criando outros canais pra fazer outro tipo de conteúdo. E, cara, na verdade foi muito importante toda essa transição, porque, como eu falei, eu tentei transformar o YouTube no meu trabalho. E rapidamente deu certo. Eu tinha essa noção de que se eu trabalhasse no YouTube, tanto quanto eu trabalhava em outras coisas, com o público que eu já tinha conquistado, eu poderia transformar aquilo no meu trabalho. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu comecei a fazer vídeo todo dia praticamente, e dar mais opinião e aumentar o engajamento público, o interesse do público no que eu tinha a dizer, cara, em pouquíssimos meses eu já tava ganhando mais com o YouTube do que eu ganhava nos outros trabalhos que eu tinha feito. Então já não era mais nem dúvida, assim, tipo, já tava valendo a pena. Tipo, o que eu ganho com o YouTube, já em poucos meses trabalhando só pro YouTube, é mais do que eu ganho. Eu queria fazer um pequeno desabafo agora, cara. Eu tive minha pausa no YouTube de 7, 8 meses, eu trabalhei de carteira assinada. Irmão, é um salário assim que não dá nem pra pagar aluguel, irmão. Tu passa fome, tu não tem dinheiro pra nada, cara. O ser humano aqui no Brasil é muito mal remunerado, cara. É muito mal remunerado, mano. Só um pequeno protesto e um adendo aqui só. Não, o salário mínimo é realmente assim. Ridículo. Uma pessoa viver de salário mínimo, o que, na melhor das hipóteses, as pessoas costumam fazer são que os dois da casa trabalham para ganhar pelo menos um salário mínimo, juntam os dois salários e tenta sobreviver, né? Mas é pouca coisa, é muito difícil. E mesmo assim ainda não vive com um mínimo de dignidade, né, mano? Não, é difícil. E o preço das coisas subindo vai ficando mais difícil ainda, né? A correção do salário mínimo não acompanha o aumento do preço das coisas, então realmente é complicado. Mas eu
por sorte, consegui fazer rapidamente o canal virar minha fonte de renda principal e já viver sem muita preocupação em relação a isso. Tipo, já deu pra pagar as contas, viver tranquilo, tipo, já tava numa situação boa. Quando eu transformei no meu trabalho principal, quando eu comecei a focar só naquilo. Porque até então era difícil, mano. Você focar em muitas coisas, você não consegue fazer nada bem. É verdade. Sabe? É verdade. muito difícil você trabalhar, com carteira assinada e fazer YouTube. Uma das duas coisas você não vai estar fazendo muito bem. Se não as duas. Você não vai ter tempo trabalhar de de disposição pra CLT, fazer. independente do trabalho que for, tu vai chegar em casa lascado, irmão. Tu vai chegar em casa, a única coisa que tu vai pensar é em dormir, tá ligado? Ainda mais, tipo, tu chegar em casa e ter a obrigação de fazer um vídeo, irmão, é puxado. É muita coisa, não. É puxado. Não, o cara não vive. Esse ano, esse primeiro ano, mesmo sendo no YouTube, foi muito puxado, porque eu fazia tudo. Uhum. E eu roteirizava os vídeos no começo. Então eu tinha que fazer o roteiro, depois eu tinha que gravar, depois eu tinha que editar, depois eu tinha que fazer toda a programação do lançamento, eu tinha que ir atrás dos assuntos, eu tinha que me informar, Então, assim, era o dia inteiro trabalhando. Esse primeiro ano foi muito, muito puxado. Pode parecer pouca coisa, mas você fazer isso todo dia, cara, você trabalha mais do que uma carga horária normal, assim, de um trabalho CLT. Sim. Porque você tá praticamente o tempo inteiro trabalhando, você não desliga. Quando eu tava fazendo análise de anime, o meu lazer, que era assistir anime ou uma série, ele não é mais só lazer, ele é trabalho. Começa a disparar uma série de gatilhos na sua cabeça. Eu começava a pensar, chegava no dia que eu tava louco pra assistir o episódio novo daquele anime que eu gostava, eu começava a pensar, mas eu vou ter que assistir prestando atenção pra fazer as anotações pro roteiro. Então eu não vou só assistir, eu vou assistir e começar a fazer o roteiro. E aí depois de fazer o roteiro, eu vou ter que pegar pra gravar tudo. E depois eu ainda vou ter que editar tudo, pra depois que tá tudo editado, preparar o lançamento. Eu já dava uma preguiça do cara. Então você já começa a antecipar cada passo. Mano. No final, assim, daquele primeiro ano que eu me propus a fazer isso, eu tava esgotado mentalmente, psicologicamente, assim, tipo, eu trabalhei sem férias praticamente o ano inteiro, sem parar pra conseguir fazer o negócio funcionar. Só que funcionou o suficiente pra eu conseguir contratar um editor. No que eu contratei um editor, mano, minha vida mudou. Porque aí eu comecei a ter tempo pra viver, né? Não era só... Cara, se tirar essa etapa do trabalho, já facilita demais tudo. Porque você já tem um passo a menos pra você se preocupar lá na frente. E todo esse tempo de edição, que tomava muito tempo, você pode estar fazendo várias outras coisas. Você pode descansar, inclusive, que é uma coisa importante. Você pode fazer uma live, né? Você pode fazer algo que agregue também a um conteúdo secundário no canal secundário. Eu sonho um dia, tipo, pegar um editor aqui pro canal, sabe? Só que, cara, editor, vamos e venhamos, né? É bem caro. É claro que eles têm o trabalho deles, que é bom, tudo, mas é uma coisa que tem que ter condições pra ter. Não é qualquer um que pode, não. Não, o canal ele tem que estar ganhando bem bastante pra pagar e ainda assim sobrar. Não é fácil colocar um editor. Não. Até chegar nesse ponto, geralmente, a pessoa tem que trabalhar muito. Olha o Digo, mano. O Digo faz uma edição insana. Ele tava lançando muitos vídeos durante muito tempo, fazendo uma edição muito perfeccionista. E demorou até ele pegar um editor pra ajudar ele a fazer tudo isso. Demorou. Então... Até porque que o Digo ele tentou achar outros editores, só que não fazia do jeito que ele queria, sabe? O time, as coisas, o capricho. Até que ele achou o cara que é o Xarope, né? Que o Xarope ele tem o capricho, ele é outro criador de conteúdo, então pra ele é muito mais fácil editar um vídeo pro Digo, né? O Digo é aquele cara mais perfeccionista, sabe? Ele até tentou trabalhar com outros editores, só que não deu certo, sabe? Tipo, ele é um cara muito perfeccionista, velho. Muito perfeccionista. Então, não, eu vou te falar, cara, enquanto a gente não tem um editor, eu acho que todo mundo fica meio que na brisa, porque o Digo, por exemplo, eu sei, ele já falou, é uma coisa normal de produtor de conteúdo pra internet. Quando a gente vai gravar uma parada em off, a gente fica repetindo várias vezes a mesma frase, porque acha que errou um ponto. Então, tipo, fica aquela coisa de, nossa, eu vou falar uma frase, não, eu vou falar aqui, não, eu vou falar desse jeito. E aí você fica repetindo essa parada, e você até tem um pouco de vergonha de mandar isso na mão de um editor que vai te ver lá que nem um pateta repetindo 5 vezes a mesma coisa. Eu tive alguns casos de já tive editor aqui pra alguns vídeos, cara, e eu tenho totalmente vergonha de mandar o meu áudio bruto. Eu mando totalmente cortadinho, já com música já, mano. Porque eu tenho vergonha, mano. É uma coisa que é difícil, mano.
mandar o material bruto, porque ele é completamente diferente finalizado. Então Sim. você tem que ter confiança na pessoa e tal. É difícil. É difícil você conseguir se convencer de que dá pra fazer. E até essa questão de a gente achar, tipo, que ninguém vai fazer que nem eu e tal. Mas, mano, tem muito editor muito bom que, na verdade, ele vai fazer Tem. melhor do que você tava fazendo. Porque também ele vai estar descansado, ele não vai ter todo o processo de já ter roteirizado, gravado, sabe, errado 1 milhão de vezes pra passar por todo o processo. Não, ele vai fazer aquilo com a cabeça fresca já, ele vai estar de boa, ele vai fazer o trabalho dele ali, ele provavelmente vai conseguir fazer um negócio até melhor do que você, cansadaço, iria fazer. Então, tem muito editor que consegue fazer. Só que o cara tem que passar por algumas etapas até se desprender de tudo isso pra sentir que, não, dá pra... Posso fazer, sabe? Tipo, e agora entrego na mão dos caras. E eles são bons, eles são profissionais. Claro, se você encontra um cara firmeza pra trabalhar com você. Sim. Não sei se tem algum editor meio arrombado aí que pode usar o material bruto do cara pra sacanear depois. Mas é uma questão que você tem que trabalhar em você mesmo. Então, tipo, eu já Sim. fiz isso aí também, de pelo menos decupar o vídeo pra já entregar ele um pouco mais pronto pro editor depois só finalizar.